Para você que clama, este é o Palavra da Fonte. Quero deixar com você hoje o texto que está em Levítico, capítulo 6, versos 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Queira Deus abençoar a sua palavra em nosso coração, no nome santo de Jesus. Queridos, nós temos aqui um texto, embora nós lemos apenas só o versículo 12 e o versículo 13, né? Mas o contexto nos dá algumas dicas muito importantes para aqueles que querem de fato um avivamento em sua vida. E nesses dias percebemos que há um desejo, há uma vontade que se desperta no coração das pessoas por um avivamento, né? A primeira dica que nós temos aqui nesse texto, queridos, é a questão do altar, né? Ou seja, colocar o altar em ordem. Esse texto ele nos ensina como o altar deve ser mantido continuamente pronto para o sacrifício, né? Então é maravilhoso quando a gente pode aprender com a palavra de Deus, quando nós podemos nos orientar pela palavra do Senhor. Esse texto também nos fala sobre o ofertante, no caso aqui o sacerdote. A nossa responsabilidade hoje na nova aliança, né, como sacerdotes da nova aliança, também é assim, manter o altar de Deus em ordem em nossas vidas, né, em perfeito estado, assim como o Senhor nos orienta na sua palavra, não nesse texto apenas, mas em toda a sua palavra, como manter puro as nossas vidas, como manter o altar, sabe, preparado, né, como nos portar diante de Deus. E a primeira coisa que nós vemos aqui, queridos, é que o fogo, ele deve ficar aceso continuamente. É interessante lembrarmos que nesse texto, né, o holocausto ele ficava no altar durante toda a noite e o fogo queimando. Ou seja, o holocausto ficava lá queimando durante toda a noite. Pela manhã, o sacerdote tirava as cinzas, né, do altar, as cinzas, e colocava mais lenha no altar. Por quê? Porque a chama ela não deveria apagar nunca. Era necessário que aquele fogo permanecesse aceso o tempo todo. Sabe, queridos, aprendemos aqui nesse texto, por exemplo, que altar sem fogo é um altar sem a presença de Deus. Sabe, é um altar em ruínas. É um altar que não cumpre o seu propósito. O fogo no altar do nosso coração, querido, significa fervor, comprometimento, dedicação, entusiasmo. Significa a própria presença de Deus nas nossas vidas. Ou seja, quando o altar está pronto, sabe, quando Deus pode habitar neste lugar. Agora é importante, queridos, registrar que o excesso de cinzas pode apagar o fogo do nosso altar. Por isso, o sacerdote ele teria que, todas as manhãs, além de abastecer o fogo com lenha, era necessário retirar as cinzas. É necessário, porque as cinzas, queridos, são as sujeiras, né, o resíduo que se ajunta no altar. E se nós não estivermos atentos o tempo todo, se não fizermos essa limpeza, isso vai acumulando e vai atrapalhar. Sabe, para o nosso altar estar pronto para o sacrifício, as cinzas devem ser retiradas e levadas para fora todos os dias, sabe? Tiradas e levadas para fora todos os dias.
Isso, queridos, aponta para o que, na verdade, na prática, para nós? A confissão dos nossos pecados a Deus. Sabe, o cuidado com a nossa vida espiritual. Quando você tiver dúvidas, pergunte ao próprio Deus, dê a Ele liberdade, diga: ó Senhor, vê se há em mim alguma coisa impura, alguma coisa que precisa ser tirada. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus vai ajudar você nesse processo de manter o seu altar limpo na presença de Deus. Quando nós tiramos as cinzas, nós criamos oportunidade para que novas experiências com Deus, sabe, venham a ter lugar em nossas vidas. Sabe, você deseja, diante disso que estamos falando aqui, ter uma vida cheia da presença de Deus, né? Uma vida avivada, cheia de Deus. Querido, comece por manter o seu altar limpo. Comece por manter o seu altar em ordem. Não deixe faltar lenha. Pastor, mas que lenha? Que lenha é essa, pastor? Por exemplo, a oração. Por exemplo, a leitura da palavra de Deus. Né? O seu devocional com o Senhor é uma forma de manter o seu altar, sabe, sempre pronto, sempre aceso. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te guarde. Que o Espírito Santo possa produzir em você um desejo ardente de um avivamento, de uma experiência maior com o Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E até o nosso próximo Palavra da Fonte.